Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Hoje nós vamos conversar com o Átila Kusch, que é pesquisador da área de diálogo interreligioso. O Átila é também mestre em ciência da religião. Ele é autor do livro Constituição de Medina e atualmente é doutorando em ciência da religião na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E o tema do nosso bate-papo é exatamente os fundamentalismos religiosos e os riscos para a democracia. Átila, seja bem-vindo ao Radar Direitos Humanos, é uma alegria ter você aqui conosco. Olá, Rodrigo, olá a todo mundo que vai nos ouvir, está nos ouvindo, um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Átila, poderíamos conversar sobre um conceito ou uma definição de fundamentalismo? Óbvio, né? Hoje, na verdade, existe uma questão de polissemia em relação a muitos conceitos, principalmente da área de ciências sociais, ciências humanas. Então, você fala um conceito que existem N definições para esse conceito, tal como é o caso do fundamentalismo ou fundamentalismos religiosos, né? O fundamentalismo religioso, ele pode ser definido de forma muito superficial como aquilo que é um movimento de leitura da religião com base apenas em textos primários ou fontes principais, sem nenhum tipo de interpretação, sem nenhum tipo de exegese. Num linguajar mais popular, a leitura, né, da religião ao pé da letra, né? Inclusive, esses dias foi questão de uma pergunta a mim, mas olha, em uma dada passagem da Bíblia, Jesus fala, melhor arrancar o olho do que olhar para o pecado, e aí a pessoa vai arrancar o olho para, né, a pessoa fundamentalista vai arrancar o olho para não olhar para o pecado. Eu falei, olha, isso aí é uma questão mais dos teólogos cristãos, mas eu acredito que se a pessoa faz uma leitura ao pé da letra, realmente seria isso, né? Então, o fundamentalismo é exatamente isso, que gera essa questão de, olha, arrancaria o olho justamente para não olhar para o pecado, ou ele evitaria olhar para o pecado, né? Como seria o caso de exegese feita pelos estudiosos, pelos biblistas, por exemplo. Então, o fundamentalismo, de forma mais simples, é a leitura da religião, né, a prática da religião ao pé da letra, com base naquilo que é a fonte principal da religião. Agora, como um conceito um pouco mais amplo hoje em dia, o fundamentalismo ele possui várias definições, né? Você tem a equação, você tem como podemos dizer, você tem o fundamentalismo como se fosse o sinônimo de terrorismo e de extremismo no âmbito global. Então, por exemplo, sempre que acontece algum ataque terrorista em algum lugar, as pessoas, a mídia, costuma colocar como fundamentalismo de tal religião ou de tal religião, né? Então, fundamentalismo religioso, sendo que, na realidade, o fundamentalismo não é necessariamente isso. Isso é terrorismo e extremismo, coisas que são distintas do fundamentalismo. Agora, existe uma história sistemática do fundamentalismo, né? E aí, vocês que são mais do credo do credo cristão, vocês vão lembrar muito melhor. Existiu nos Estados Unidos, entre 1917 e 1925, a distribuição de panfletos, livretos intitulados The Fundamentals, né, que colocavam uma questão de como se a modernidade em sua totalidade fosse uma
um conjunto de imoralidades, então trazia à modernidade tudo aquilo que era contra a religião, portanto, a proposta desses textos era: vamos retornar à base do cristianismo, e aí seria o cristianismo que as igrejas batistas e metodistas dos Estados Unidos praticavam. Vamos voltar às bases do cristianismo, que é a própria Bíblia, e viver a religião com base naquilo que está lá e não com base no que veio até hoje, por exemplo, como interpretações, etc. Você tem no mundo islâmico, por exemplo, o surgimento do movimento wahhabita, que vai até os meados do século XVIII, quando o Muhammad Abdul Wahhab, que é o pai desse conceito de wahhabismo, desse movimento de wahhabismo, ele estuda em Bagdá, nas cidades metropolitas do mundo islâmico, ele vê muitas divergências da vivência das pessoas, daquilo que é o ensinamento do Islã, e aí ele começa a falar: olha, a gente precisa de uma novidade, vamos tirar tudo aquilo que foi desenvolvido como uma sistematização, uma institucionalização da religião, né? E aí ele exclui, nesse sentido, a jurisprudência religiosa, a exegese corânica e o estudo filosófico da teologia islâmica, etc., e vamos apenas nos basear no Alcorão e na prática do profeta Muhammad. Então, o fundamentalismo, por exemplo, no mundo islâmico, teve esses primeiros passos mais sistemáticos a partir do Muhammad Abdul Wahhab, que se consolidou com o pacto dele com o rei da Arábia Saudita, que fundou a Arábia Saudita, né, necessariamente. Então, você tem o surgimento do fundamentalismo a partir desta proposta de retornar à base da religião, praticar a religião ao pé da letra. Nesse sentido, na realidade, o fundamentalismo seria perigoso ou prejuízo para a própria vida espiritual das pessoas, uma vez que você exclui toda uma herança intelectual de um mundo religioso, ora como do cristianismo, ora do islã, ora do judaísmo. Você tem, por exemplo, dentro do judaísmo também movimentos fundamentalistas e ortodoxos. Do budismo você tem também esses movimentos, e do hinduísmo também. Então você tem essa proposta de retornar e tirar toda aquela propriedade, herança intelectual para praticar a religião na modernidade, no momento em que os conceitos sociais são redefinidos. Você diz: olha, a gente vai ver a religião do jeito que está no texto sagrado, do jeito que está nos ensinamentos da religião, e ao pé da letra. Então, você, literalmente, dando continuidade ao exemplo que dei início na nossa conversa, né, dei no início da nossa conversa, arrancaria o olho para não olhar para o pecado. Ou então você se isolaria para não ter acesso a nenhum pecado, para não ter que arrancar o seu olho. Então, o fundamentalismo é mais ou menos isso: levar a religião ao pé da letra, ou, num linguajar popular de novo, à risca, do jeito que é ensinado apenas no texto sagrado, e as interpretações, as exegeses, elas são meio que excluídas. Agora, nessa parte entra a questão da contradição do próprio fundamentalismo ou dos fundamentalismos, porque necessariamente a ideia de tirar as exegeses propõe uma exegese, uma interpretação, porque uma vez que você tira aquilo, você também está interpretando: olha, a gente vai fazer desse jeito agora, né? Então é uma contradição também nesse sentido do próprio fundamentalismo. Átila, como está o cenário global nesse contexto dos fundamentalismos ou do conservadorismo? No contexto global atual, e aí eu vou deixar claro para os nossos ouvintes que eu não tenho um partido político, né? E aí eu digo sempre: graças a Deus eu não tenho um partido político, porque aí eu consigo criticar a todo lado. Mas, por outro lado, você tem a ascensão da extrema-direita, principalmente a partir da eleição de Donald Trump, e, bom, quase todos os candidatos e presidentes republicanos dos Estados Unidos tiveram um certo acesso à religião, ao mundo religioso, né? O filho Bush também utilizou o conceito de guerra santa quando ele declarou
a invasão do Afeganistão, por exemplo, lá em 2001. Então, existiu sempre esse acesso à religião por parte da extrema-direita ou de alguns partidos de direita no mundo global, né? Então, você tem essa questão de fundamentalismo religioso conciliado ou aliado ao conservadorismo, uma vez que o fundamentalismo também, em partes, visa preservar, conservar aquilo que é tradição. Então, você tem a tradição de praticar a religião ao pé da letra, né? A tradição daqueles que eram os primeiros praticantes desta religião ou de outra religião. Você tem a ideia de preservar a tradição daquelas pessoas que eram os primeiros, né? Então, você teria, por exemplo, no caso do cristianismo, os primeiros como os discípulos de Jesus. Você teria, no caso do Islã, como os primeiros, os discípulos do profeta Muhammad. No caso do budismo, os primeiros discípulos de Siddhartha Gautama, o Buda histórico, e assim por diante. Então, por ter essa questão de conservar o que é tradição cultural, o que é tradição local, etc., você tem essa aliança entre o fundamentalismo e conservadorismo de uma forma quase que inerente. É algo que existe, por assim dizer, desde o nascimento, né? Está na natureza desses movimentos. E aí a gente precisa também deixar claro que o fundamentalismo hoje em dia ele não é só religioso. O fundamentalismo é também político no cenário global. Você tem a prática de uso da religião em prol de aquisição de votos, de apoio do mundo religioso, mas também com base num fundamentalismo político que provoca a polarização dentro das sociedades. E aí você tem a fusão do fundamentalismo religioso e fundamentalismo político para a consolidação de um poder político dentro de dada sociedade. Então, existe essa aliança, e você tem por exemplo, não só nos Estados Unidos, uma semana atrás, né, 1 ou 2 semanas atrás, todo mundo estava atento às eleições do meio termo dos Estados Unidos, como que ia ser, se o atual presidente sairia mais fraco destas eleições em questão de delegados, etc. Por quê? Porque todo mundo teme um novo retorno de Donald Trump, que arruinou em muito tanto a política interna quanto a externa dos Estados Unidos, por exemplo. Você tem na Itália agora a ascensão novamente da extrema-direita, que é um partido que vem a partir das bases do fascismo de Mussolini, por exemplo. Então você tem isso, você tem, e além disso, tem no Afeganistão, a partir do ano passado, o retorno do Talibã, que eu tenho um amigo afegão que ele falou, olha, eles até proibiram tirar barba. Aí eu falei, mas por quê? Porque falaram que é uma ordem da religião. Mas em que parte do Alcorão, já que esse grupo se diz fundamentalista, em que parte do Alcorão passa que não pode tirar barba? Nenhuma. Né? Não tem nenhuma parte do Alcorão que não pode tirar a barba, mas eles proibiram até as pessoas se barbearem. Os cabeleireiros eles foram ameaçados. Olha, se vocês tirarem, se a gente vê alguém tirando barba nas lojas de vocês vão ser hostilizados. Então existe esse fundamentalismo meio político, meio religioso, por exemplo, no mundo afegão, né, a partir do Talibã. Você tem na Turquia, por exemplo, que é a minha terra natal, né? Eu moro no Brasil há 9 anos, então eu cresci praticamente na Turquia até uma certa idade. Então você tem, por exemplo, na Turquia, a aliança de um grupo religioso, um grupo influente dos movimentos religiosos da Turquia, com o atual presidente que está no poder há 20 anos e que está se consolidando a partir de um discurso religioso, e é um partido também de extrema-direita. Então você tem essa utilização da religião junto com a política que ameaça diretamente a própria democracia, porque uma vez que você começa a consolidar o poder na mão de uma só pessoa, você começa a declarar o opositor como traidor,
como aquele que não pertence àquela tradição, como aquele que não pertence àquele povo, você já está começando a questão do que a gente chama de exclusão social, né? Inclusive, é uma das primeiras práticas de genocídio, por exemplo. Uma das primeiras práticas de Hitler foi o quê? Começar a desumanizar os judeus, a comunidade judaica da Alemanha. A partir daí começa a exclusão social, a partir daí começa a pichação das casas deles, hostilizando eles, etc., e seguindo para o Holocausto. Então, você tem essa prática, por exemplo, em uma boa parte do mundo, onde você tem a aliança entre os fundamentalismos políticos, em que você não pode criticar o líder do partido, o líder que está no poder. Então, se você critica, você está criticando a nação toda, né? Isso seja onde for, em qual lado da política for, a mesma coisa vale para a extrema esquerda ou para os partidos comunistas e socialistas, como na China, em que, se você critica o Xi, você já está ferrado, praticamente, você já está condenado, você assina a sua própria condenação de provável prisão perpétua, por exemplo. Então, você tem essa concepção no mundo político como fundamentalismo de que não, o nosso líder é incriticável, ele está certo em tudo que faz, o nosso líder ou a nossa líder, né? Então, e aí volto ao conceito de fundamentalismo, perdão, a partir de uma abordagem de Peter Berger, que foi um sociólogo austro-americano, ele faleceu em 2017, no livro Os Múltiplos Altares da Modernidade, em que ele fala o fundamentalismo ou os fundamentalismos tendem a ser autoritários. E essa ascensão dos fundamentalismos hoje em dia, existe uma ascensão na Rússia, na Turquia, na Hungria, no Brasil houve, ou está havendo ainda, nos Estados Unidos, na China. O que é que isso quer dizer? Olha, isso é uma possível ameaça aos direitos humanos, em primeiro lugar, porque você perde a liberdade de expressar a sua ideia. Se você expressa a sua ideia, você já não pode mais pensar em viver naquela comunidade. Como se fosse aquele lema infeliz de ame-o ou deixe-o, né? Ou você ama ou você vai embora daqui, se você não está contente com o regime em que vive. Então, existe essa ameaça de ser autoritário e viver de uma forma excluída, né, reprimir as ideias divergentes, enquanto que a democracia ela precisa dessas liberdades mais básicas, pelo menos de liberdade de expressão, principalmente para que haja principalmente essa percepção de que, olha, nem em tudo as pessoas estão corretas, somos seres humanos e podemos errar. Isso não quer dizer que a pessoa seja 100% ruim ou 100% boa. Existe um meio termo. Então, o fundamentalismo, hoje em dia, no mundo global, no mundo em geral, ele gera essa ameaça de exclusão da pluralidade de ideias, né? Tanto no mundo político quanto no mundo religioso. Atila, qual é a tua análise dos fundamentalismo conservadorismo para a democracia aqui no Brasil? Olha, no Brasil, embora o Brasil é um país de mais de 80% de cristãos, pessoas que praticam diferentes denominações e pertencimentos cristãos, né? Então você tem um crescimento do mundo pentecostal e neopentecostal, principalmente devido à atuação nas áreas periféricas e tudo mais do Brasil, e a gente tem a noção muito clara, e tem que ter essa noção muito clara, de que o Brasil majoritariamente é periférico, né? Existe uma pequeníssima parcela do Brasil que não vive na periferia. O resto vive de uma forma ou outra numa periferia e tem uma boa parte que vive abaixo da linha de pobreza, inclusive, né? Então, existe essa realidade, e aí a atuação de certas igrejas, não que isso seja negativo, tá? Quero deixar claro isso. A atuação de certas igrejas nessas áreas, dando apoio, seja social, seja financeiro, seja emocional, moral,
a estas pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, numa região periférica, ora não tem nem casa, que vive numa praça pública, isso provoca quase uma automática adesão a essa religião, a essa igreja, né? Então você tem um crescimento das igrejas pentecostais que na última eleição foram muito discutidas, né? Na eleição desse ano foram muito discutidas, nos últimos 4, 5 anos sempre ouvi serem discutidas nos congressos, nos eventos acadêmicos, em conferências, em simpósios, em pequenos seminários, em pequenas palestras, todo mundo discutindo, muita publicação acadêmica feita, artigo, livro, organização de livro, etc., evangélicos e política, né? E aí eu sempre questiono, eu como um muçulmano sempre questiono quem é o evangélico de que vocês estão tratando? O que é o evangélico para vocês, né? Aí as pessoas geralmente não tem nem como responder isso e tem gente que é especialista realmente consegue explicar para mim o que é na perspectiva dela o evangélico, porque você tem a ideia do evangélico como se fosse um mundo uniforme, né? Um mundo único. Pelo contrário, o mundo evangélico no Brasil e o mundo religioso em geral é muito plural, né? Eu certa vez estava com um pastor metodista numa palestra, ele falou, olha, tanto se fala de evangélico, mas o evangélico não é uma única. Cada evangélico é uma religião diferente praticamente. Aí eu virei e falei para ele, cada muçulmano também é uma religião diferente, não se preocupe, né? Então você tem essa percepção. Existe numa parcela dessa população, não que seja toda, mas numa parcela significativa dessa população, a ideia de que, olha, tal ideologia vai vir e destruir a nossa religião, a nossa cultura, a nossa tradição, isso, aquilo. Isso, na maioria das vezes, se baseia em desconhecimento daquela ideologia ou daquele lado político, e aí isso não é só culpa da pessoa que desconhece, também é culpa de quem não se expressou, não se apresentou, não deixou claro as suas motivações, e as suas perspectivas, as suas propostas, né? E aí existe esse medo de que a nossa religião, a nossa tradição, a nossa cultura serão atacadas, né, que causa esse conservadorismo. E existe também, por outro lado, um conservadorismo de acomodação. O que isso quer dizer? Aquele conservadorismo que não quer perder o seu status, né, o seu privilégio social, e aí não gosta de qualquer outra ideia que possa prejudicar isso. Olha, eu tenho uma um relevante papel social, financeiro na sociedade brasileira, e aí se tal pessoa vier ao poder, ele pode acabar com essa minha atuação ou com esse lugar em que eu estou. Então, o que eu vou fazer? Eu vou na onda daquele que está nos dizendo que vai preservar, vai conservar o meu atual status, né? Eu não vou perder o meu privilégio, então eu vou na onda. Existe uma boa parcela que pensa dessa forma. Existe uma boa parcela que vai na onda dessas pessoas que nem sabe, né? Inclusive eu falo, olha, o pessoal fala tanto de socialismo e muitas das pessoas que falam de socialismo temem que o socialismo venha ao Brasil e confisque o Celta de 2004, né? Isso não estou dizendo para humilhar ninguém. O Celta de 2004 não é uma vergonha, e se for, não é uma vergonha para a pessoa, porque a pessoa não tem não está recebendo um apoio, uma política pública boa que vise para a pessoa uma vida melhor, um carro melhor, etc. Mas a pessoa tem medo disso, de perder um Celta de 2004, né? Sendo que o Brasil, pelo pouco que eu sei, pela história do Brasil, nunca foi socialista, nem se aproximou do socialismo. O partido mais próximo esteve no poder por 13, 14 anos e o Brasil não virou, né, um socialismo, a Cuba, a Venezuela, etc. Então, existe esse medo
das pessoas perderem os privilégios que têm. E isso, apoiado num discurso religioso, provoca muito mais ainda os apoios e a ascensão de um conservadorismo junto com o fundamentalismo que acaba ameaçando, mesmo da forma que globalmente faz, aqui no Brasil também faz, acaba ameaçando a, a democracia, né? Então, se você... E aí eu quero deixar de novo claro, eu não tenho partido político, não tenho adesão a nenhum partido, né? E eu vou deixar claro isso várias vezes, porque infelizmente a gente está num período em que as pessoas estão à flor da pele. Então, qualquer coisa já pode significar uma alusão à crítica a só uma pessoa. Mas você tem a utilização do discurso religioso, principalmente para aquelas pessoas que não têm acesso a nenhuma outra informação a não ser aquela que vem a partir do pastor, do líder religioso comunitário, etc. Né? Então, você teve, por exemplo, igrejas que declararam, olha, jejum informático até o dia da eleição, por exemplo. Então, não vão se informar pela televisão por isso, por aquilo, porque pode prejudicar um dado político. Isso pode ser o A, B, C, enfim. Então, você tem essa ideia de que se você começa a criticar alguém que é aliado a certos grupos religiosos, principalmente os grupos religiosos emergentes, que você começa a ser concebido como alguém que está criticando aquele grupo por inteiro, sendo que, na realidade, a ideia de crítica é para a pessoa. A gente vive num momento em que tudo é muito individual, né? Tudo é muito individual. Então, você criticar uma pessoa não significa você criticar toda a ideia que a pessoa tem, ou base ideológica que a pessoa tem, mas existe essa concepção, eu vi pelo menos no Brasil, e é um cenário muito parecido com a Turquia, né? Em que você criticar o presidente atual da Turquia significa você criticar toda uma nação, toda uma herança cultural de mil e sei lá quantos anos, só que não é necessariamente isso. Você está criticando uma política errada e isso gera medo nas pessoas de que, olha, né, nas pessoas mais leigas desta área, de que, olha, se isso acontecer, a gente vai perder as dadas políticas públicas que tivemos até agora. E eu quero retornar ao Peter Berger, que a gente precisa entender que a entrada de certos grupos políticos, grupos religiosos na política não é necessariamente uma coisa negativa. Pelo contrário, você tem nisso uma abertura da modernidade para a religião, porque até 30, 40 anos atrás, o campo das ciências sociais tinha a percepção de que a religião seria excluída totalmente. E aí, isso também é um dos medos dessas pessoas. Espera aí, essas pessoas que pensam que a religião deve ser extirpada, utilizando uma palavra muito utilizada ultimamente, a religião vai ser extirpada da sociedade, nós vamos ser reprimidos, etc. Então, isso leva também ao conservadorismo. E aí a gente precisa reformular a ideia da participação política de grupos religiosos, né? Os grupos religiosos, elas podem em muito contribuir com as políticas públicas, com as propostas para as políticas públicas num país como o Brasil, né? E a gente precisa apenas saber que se uma pessoa religiosa de algum grupo religioso se candidata para deputado federal, deputado estadual, senador, etc., isso não é necessariamente uma questão de perigo nacional. É uma questão de que, olha, eu quero ser a voz daqueles que por muito tempo não foram ouvidos também. E a gente tem no Brasil a história de assimilação, em que as igrejas protestantes eram proibidas de construir prédios que fizessem alusão a uma igreja necessariamente com a torre, etc. Né? Você tinha uma prática do Estado, né, de assimilação. Então as pessoas temem que isso retorne. Então a gente precisa reformular as ideias sociais de participação política só que com uma ressalva que eu já fiz várias vezes com algumas pessoas em conversas privadas, em conversas públicas, que o candidato não deve se candidatar como pastor, padre
sheik, rabino, mas ele tem que se candidatar como fulano, beltrano, ciclano. Porque quando ele se candidata como padre, reverendo, sheik, rabino, etc., qualquer crítica a essa pessoa, e a gente viu exemplo disso, ele diz, você desrespeita o sacerdote. Eu não estou desrespeitando o sacerdote, eu estou desrespeitando você, talvez, mas não o sacerdote necessariamente. Então, a gente precisa evitar essa utilização de títulos religiosos comunitários em campo da política. Aí isso é que vira problema, quando a pessoa diz, olha, ele atacou o pastor, o fulano atacou o padre que está lá na política. Mas por que que o padre está na política como padre, né? Ou por que o pastor está na política como pastor, mas não como, por exemplo, fulano apenas? Como um cidadão, um mero cidadão que esteve ali para representar uma classe religiosa. Então, eu acho que a reformulação do conceito de secularização, de que a religião e Estado devem ser separados, e aí você tem a ideia de quase de opressão contra a religião em dadas sociedades quase secularizadas, etc., a gente reformula essa ideia de participação política de grupos religiosos, principalmente na América Latina a gente precisa muito disso, né? E para evitar principalmente esses medos que causam conservadorismo e fundamentalismo, e também para automaticamente evitar o fundamentalismo que traz malefícios para a democracia, até porque tanto o conservadorismo quanto o fundamentalismo eles propõem uma ortodoxia ou uma ortopraxia, né? Uma única prática, uma única religião, né? Da forma bem como entende o líder religioso que está pregando. Átila, e nessa perspectiva de que a vivência democrática, a experiência democrática está definitivamente ligada a uma prática de direitos humanos, qual deve ser o papel da religião institucionalizada, das organizações religiosas, para evitar que o fundamentalismo se configure como um elemento de exclusão, como uma ferramenta para extirpar, né? Tu bem utilizaste essa palavra, extirpar o diferente, o diverso da convivência democrática. Olha, em termos institucionais, o grupo religioso muito bem consolidado, o único talvez, é a Igreja Católica, né? Porque você tem uma autoridade que orienta tudo. A palavra do Papa, enquanto ex-cátedra, né? Aquele que está na cadeira, no lugar de Pedro, a qualquer palavra, enquanto ele fala como sucessor de Pedro, é quase uma lei religiosa, né? E você tem também, talvez, aí eu pouco conheço, talvez a igreja anglicana também, por ter uma questão hierárquica, principalmente na Inglaterra. No Brasil eu vi uma diversidade enorme, e apesar dessa institucionalização bem consolidada da própria Igreja Católica, também você vê uma divergência enorme dentro da própria Igreja Católica. Você tem pessoas, padres, bispos mais conservadores, dos mais conservadores aos mais progressistas, né? Aqueles que estão mais abertos a novas interpretações, às novas abordagens de acordo com o momento em que a gente vive, etc. Existem outras religiões institucionalizadas, quase toda religião de que a gente fala mundialmente é institucionalizada, só que não existe uma forma única, alguém que diga, olha, a gente vai fazer isso, né? Eu vou pegar aqui o exemplo do mundo islâmico. Se teria alguém que erradicaria movimentos como o Talibã, seria o califa, que é o líder político sucessor do profeta, né? Só que ele não existe desde 1924, né? Desde a proclamação da República Turca, em que a separação entre religião e Estado foi fortemente declarada e o califa foi erradicado, né? O califado foi erradicado porque era uma possível ameaça, digo isso entre aspas, para a República, para o regime republicano. Então você não tem, cada país islâmico ou de maioria islâmica tem as suas próprias formas de ver a religião, tem os seus próprios conselhos religiosos que uma boa parte acaba se conciliando com, né, se aliando a
ao governo, aos presidentes e ajudando eles a se consolidar no poder, né? Isso a gente vê no Egito, na Turquia. O próprio Talibã se diz um grupo religioso, mas não é tão um grupo religioso, é um grupo mais político, né? Embora o princípio fosse religioso, porque estudavam nas escolas tradicionais da religião. Então você tem essa aliança dos estudiosos, porque no Islã você não tem, por exemplo, um grupo clerical, você tem classe estudiosa, mas não clerical. Então, os estudiosos que se aliam aos políticos mais conservadores, políticos que tendem a ser mais autoritários, né? Então, existe essa lacuna em quase todo o mundo religioso, em quase todo o mundo religioso, existe essa lacuna de alguém que sistematize isso, né? No mundo protestante em si, você também não tem uma autoridade única que diga, olha, vai ser assim ou aquilo, né? Você tem os conselhos regionais das igrejas protestantes, mas são meramente mais de questões de recomendação do que de colocar diretrizes, né? O que pode acontecer, e isso também é um pouco inviabilizado pela questão de ideologização da religião, né? A transformação da religião em ideologia, quase, de que, olha, esse aí é progressista, então não vou me abrir para essa pessoa, né? Esse aí é fundamentalista, então não me fechar, não vou ficar muito perto dessa pessoa. Então, o que poderia acontecer é esses conselhos de estudiosos, de pastores, sheiks, etc., abrirem as portas de escolas comunitárias que vêm de uma base religiosa, né? Você tem no mundo católico as escolas que pertencem às congregações, no mundo protestante você tem as escolas que vêm a partir de uma abordagem religiosa, né? No mundo islâmico, aqui no Brasil, você tem escolas islâmicas. O que poderia acontecer é abrir as portas de uma educação, e aí isso vai vir de base e a gente não vai esperar por 2 ou 3 gerações, a gente não vai esperar nenhuma melhora, só daqui a 2 gerações, né? Talvez. E uma conscientização da sociedade, na medida do possível, periodicamente. O que poderia acontecer é essa abertura educacional para que, da base, as crianças venham crescendo e estudando a própria, a própria democracia, os próprios direitos humanos, para que não seja concebido como se fosse uma ameaça à própria religião, né? Abrir as portas para uma pluralidade das ideias, né? E aí, nisso, o estudo o ensino interreligioso seria muito bem propício para isso. O que isso quer dizer? Ensinar as religiões, né? Existem apostilas de ensino religioso a respeito disso. Ensinar as religiões, mostrar que o mundo religioso não é um único, né? Não é uniforme e tudo mais. Você precisa conhecer que o seu vizinho possui uma outra religião, o outro vizinho não possui nenhuma religião, o vizinho diferente, ele é ateu, e mas você mesmo assim precisa respeitar essa divergência, né? Conscientização a partir a partir da infância e também a partir de programas, eventos comunitários que poderiam ajudar o povo a ter, né, os adultos também terem essa percepção, embora seja difícil, porque o adulto com a ideia formulada já é quase difícil de mudar, mas pelo menos a partir da infância a gente consegue educar as crianças e gerar uma futura sociedade um pouco mais democrática, um pouco mais aberta à pluralidade. Então, o que é mais importante é essa educação interreligiosa que, num mundo como o Brasil, em que quase cada pessoa é uma religião diferente, para a gente entender que essa diversidade, ela não é ameaça, mas é uma riqueza, para que a gente possa entender que, olha, eu preciso respeitar o meu vizinho, eu preciso respeitar o meu amigo que não tem nenhuma religião, mas ele crê em uma entidade suprema, uma força criadora. Eu preciso respeitar o fulano que é ateu, ele não crê em nada.
né? Eu preciso respeitar, e aí eu vou aqui citar em termos de solidariedade e homenagem, o meu amigo, o meu vizinho, que é das religiões de matriz africana, que é muito hostilizado, né? É o grupo mais hostilizado no Brasil. Eu preciso respeitar o Beltrano, que é um muçulmano, que hoje em dia a gente vê, segundo um relatório do grupo de antropologia em contextos árabes e islâmicos, vem crescendo cada vez mais. O primeiro relatório de islamofobia no Brasil, que foi publicado recentemente. Então você tem você tem a educação como a principal força que os grupos religiosos poderiam utilizar, né, para reformular as ideias sobre a democracia, sobre a diversidade, sobre a pluralidade, né? E isso disporia de uma abertura de todo mundo, né? É claro, nem todo mundo vai mudar de ideia, nem todo mundo desde criança vai ter essa concepção, mas se a gente tiver uma boa parte da sociedade com essa concepção, né, vamos dizer assim, 60, 70, 80% da população com essa ideia, já é alguma coisa, né? A gente já evita o risco de um fundamentalismo que propõe uma única prática, uma única forma de ver a religião, já é o suficiente para a gente dizer que, olha, existe uma possibilidade de melhora, né, de que a democracia, os direitos humanos, o direito de poder discordar não serão ameaçados. Então a educação é a base, é a base para tudo. Átila, muito obrigado por refletir conosco sobre esse tema tão importante que muitas vezes acarreta riscos à vivência democrática. E com este agradecimento eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Rodrigo, eu que agradeço pelo convite, foi um prazer imenso estar aqui conversar contigo e espero que os nossos ouvintes gostem do nosso bate-papo. Eu quero terminar né, fazer a minha última consideração apenas com uma frase de Paulo Freire. Eu venho do mundo educacional, então, né, eu sou formado em letras, licenciatura. Eu vou apenas citar uma frase de Paulo Freire para fazer as minhas considerações finais, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Então, a gente precisa pensar numa educação para os nossos filhos, para os nossos congêneres, né? Que não seja uma educação exclusiva, mas uma educação inclusiva, para que a gente possa entender que divergir, pensar diferente é mais do que normal, né? É mais do que normal, porque isso é um direito que nasce conosco, é algo que Deus deu para nós. E a partir daí pensar, olha, vamos nos educar, vamos avançar intelectualmente, etc., para oprimir os outros. Não deve ser isso também. Vamos avançar intelectualmente para também poder abrir espaço para o diferente, para que ele também possa se expressar, para que ele também possa se colocar no cenário político-social. Então, essas são as minhas considerações. Mais uma vez, Átila, muito obrigado. Eu sou o Rodrigo Spiuca e hoje conversei com Átila Kusch sobre fundamentalismos e riscos à democracia. Você ouviu o podcast Radar Direitos Humanos e eu espero que vocês fiquem bem até o nosso próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais. No Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305 e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.